Agora começa o problema. No capítulo 11, já começa o problema. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E Pedro subiu a Jerusalém. Ele foi interpelado pelos que eram da circuncisão. Disseram a ele: Pedro, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Isso é proibido para os judeus. E Pedro então teve que explicar tudo o que aconteceu com ele, como Deus o enviou e como Deus, o Espírito Santo, foi derramado sobre os gentios que creram no Senhor e foram acolhidos para dentro do mesmo corpo que os judeus que creram no Senhor Jesus, a partir do dia de Pentecostes, foram acolhidos para o mesmo corpo, o corpo de Cristo. E versículo 18: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, né? E glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento de vida. Tá? Então, irmãos, dessa forma, aí acontece no capítulo 11, tá? Versículo 19, graças a Deus que o evangelho se espalha, né, por toda a região. Então, versículo 19: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Eles tinham um conceito de que o evangelho era somente para os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Quer dizer, alguns não sabiam que não era para pregar aos não-judeus, acabaram pregando para os gregos. E os gregos aceitaram o Senhor, né? E versículo 21: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. A primeira igreja, a igreja de Antioquia, dos judeus dos gentios que creram no Senhor Jesus, surge na história da igreja. Aleluia por isso. Então, tendo uma igreja levantada dos gentios, entre os gentios, Jerusalém, a igreja de Jerusalém manda Barnabé para verificar se realmente eles eram a igreja, e tendo chegado, ele viu a graça de Deus. Barnabé viu a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aí Barnabé percebeu que precisava de ajuda. Ele lembrou-se de Saulo, que se converteu em Atos capítulo 9, né? E versículo 25: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamado de irmãos. Tá? Então, irmãos, Deus estava preparando. Ele sabia que ia acontecer alguma coisa na igreja em Jerusalém. O Espírito Santo não teria mais liberdade para atuar. Ele prepara um vaso, Paulo, e levanta uma igreja em Antioquia, e Barnabé leva Paulo até Antioquia. E a partir de Antioquia, no capítulo 13, Paulo e Barnabé eram enviados pelo Espírito Santo para a obra do Senhor, para o mundo dos gentios. Capítulo 13,
versículo 1. Havia na igreja de Antioquia... Irmãos, vocês estão suportando essa parte histórica? Eu quero contextualizar vocês, né, para entenderem o porquê Paulo escreveu aos Gálatas essa carta aos Gálatas, tá? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo era o último. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho preparado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, eu quero perguntar para vocês: como o Espírito Santo fala? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, né? Então, a coisa é muito abstrata, mas ao mesmo tempo, todos que estavam ali podiam testemunhar que de fato o Espírito Santo enviou a Barnabé e a Saulo para a obra. Irmãos, aí surge a questão da obra. Os irmãos estão entendendo, né? Nós temos as igrejas, nós temos a obra. Na verdade, as igrejas e a obra, né, de um lado tem alguma natureza diferente, mas é uma coisa só. As igrejas enviam apóstolos para a obra, e a obra cuida de levantar igrejas e cuida de apacentar e dar direção para as igrejas. Então, só para vocês entenderem, nós não inventamos nome, por isso nós chamamos de obra, por causa do capítulo 13, tá? O Espírito Santo diz: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, graças ao Senhor, essa obra continua. Essa obra, irmãos, é usado pelos irmãos que continuam pregando o Evangelho, levantando as igrejas e seguindo a mesma direção, né, do ensinamento dos apóstolos. Muito bem, então foi assim que eu volto para o início da mensagem. Paulo e Barnabé faz a primeira viagem e passam pela região da Galácia, foram para Antioquia da Pisídia, chegaram a Icônio, foram até Listra e Derbe, levantando igrejas, pregando o Evangelho, e na volta eles instituíram presbíteros já nessas igrejas que eles levantaram. E ao chegar em Antioquia, aí acontece que eles viram que alguns que desceram da Judéia pregavam um outro evangelho. Aí, voltando então para Atos 15, eles foram para conversar sobre esse assunto tão sério com os líderes, os apóstolos e os presbíteros, né? Aí vamos lá, Atos 15, versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Vocês entenderam porque eu gastei todo esse tempo para relatar que Pedro foi chamado em Jope, foi chamado até Cesareia para pregar, anunciar a palavra também aos gentios, e os gentios fossem acolhidos pelo Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo. E Deus levanta uma igreja dos gentios lá em Antioquia e envia Pedro, né, para Paulo e Barnabé para a Galácia. Irmãos, isso tudo para mostrar que Pedro foi encarregado de levantar, pregar o evangelho, o primeiro a pregar o evangelho aos gentios e introduzir-se para dentro do corpo de Cristo, tá? Então, versículo 8: ora, Deus
que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Irmão, qual a diferença entre o judaísmo e a fé? Qual a diferença entre a lei e a fé? Irmãos, a diferença é que na fé Deus concedeu o Espírito Santo a nós, a igreja. Quando Pedro prega o evangelho na casa de Cornélio, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, acolhendo-os para dentro do corpo de Cristo. Isso quer dizer o quê? A partir desse momento, irmãos, o Espírito Santo é aquele que traz a autoridade de Deus para governar a igreja. Então, nós, a igreja, recebemos o Espírito Santo. A nós foi concedido o Espírito Santo, que representa Deus para governar a sua igreja. E o governo do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo sobre a igreja, irmãos, é por meio da palavra dos apóstolos. É isso que tem que ficar claro, né? Então, que Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Quer dizer, na igreja não tem diferença entre os judeus e os gregos, entre os judeus e os gentios. Todos nós entramos numa nova etapa. Essa nova etapa, Deus concedeu o Espírito Santo a nós, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Isso são as palavras de Pedro. Deus não fez distinção mais. Não tem diferença entre os judeus e os gregos, né? Purificando-lhes pela fé o coração. Nosso coração, irmãos, é purificado porque nós cremos em Jesus, recebemos o perdão dos pecados. Irmãos, é pela fé em Jesus, não é pela circuncisão, não é pela lei de Moisés. Ó Senhor Jesus. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós. Porque vamos colocar um jugo, um peso sobre eles? Eles são obrigados a praticarem a circuncisão, são obrigados a observarem a lei de Moisés. Isso é coisa do Antigo Testamento. Hoje nós estamos em uma outra dispensação, a dispensação da fé. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Nós não fomos salvos por causa da circuncisão, nós não fomos salvos pela observância da lei de Moisés, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é muito importante. Esse assunto está no livro dos Gálatas, da carta aos Gálatas. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Irmãos, aqui começa para mim alguma anormalidade acontecendo. Pedro era o principal líder da obra. Estou certo ou não? Era o principal líder da obra. Deus o colocou como líder dos 12 apóstolos. E a palavra dos apóstolos certamente vinha principalmente através dele. E quem é o principal líder tinha que dar conclusão. Estou certo ou não? Tinha que fechar uma reunião dando a conclusão final. Mas é estranho que quem deu a conclusão final foi Tiago. E esse Tiago não era o apóstolo Tiago. Não confunda, né? O apóstolo Tiago, Zebedeu, irmão de João Zebedeu, ele fora morto por rei Herodes. Esse Tiago era irmão de Jesus, né? E esse, ó Senhor Jesus, esse irmão de Jesus, esse irmão de Jesus, quando
Senhor Jesus. Quando Jesus vivia no seu ministério terreno, pregando, não era um dos discípulos. Ele não seguiu de perto o ministério de Jesus. Irmãos, é importante seguir de perto. Por isso, irmãos, hoje ainda dá tempo de você seguir de perto. Onde está acontecendo, onde está se falando a palavra, onde tem uma conferência, né, tem comunhão, tem alguma coisa que o Espírito Santo está atuando, irmão, vamos seguir de perto. Por você se distanciar, aparentemente você sabe das coisas, mas você não sabe realmente. Aí começa a acontecer distorções. E me preocupa com algumas igrejas, muitas vezes pequenas, tem uns irmãos à frente que não seguem de perto a palavra. Irmãos, isso é preocupante. E depois acabam distorcendo tudo que o Senhor está fazendo entre nós e entendendo errado. Abrem uma vulnerabilidade para o inimigo atuar. Irmãos, eu quero aconselhar todos vocês a seguirem de perto o Senhor. Os irmãos de Jesus, na época que Jesus estava ministrando na terra, não acreditavam nele.